Então, Josué, capítulo 24, versículo 14, ele nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Versículo 18: o Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servis aos deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes ao Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto em direito em Siquém. Até aqui a nossa leitura. Vamos fazer uma pequena oração pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, obrigado por essa santa palavra, que a mesma fale aos nossos corações, a fim, Senhor, de trazermos reflexões para as nossas famílias, e nesse aspecto, nesse princípio de servir ao Senhor, nós queremos ser confrontados pela Tua palavra, para nós entendermos essa noite o que é realmente servir ao Senhor. Por isso nós adoramos e bendizemos o Teu nome, no nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Que meus irmãos queiram se assentar. A família e o serviço cristão. Irmãos, quando se trata de família e quando se trata de serviço cristão, nós precisamos fazer uma pergunta a nós, e nós precisamos ser sinceros para cada um de nós. Se nós, como família cristã, nós estamos trabalhando, nós estamos servindo ao Senhor. Servir ao Senhor existe alguns aspectos da vida, mas esse tema aqui, que foi dado para nós, ele vai falar que toda família precisa trabalhar na obra do Senhor.
Então, o aspecto aqui é de uma família trabalhando na obra do Senhor. Por quê? Porque muitas famílias hoje vivem apenas para os seus próprios interesses. Por exemplo, vive para trabalhar, vive para estudar, vive para ter bens materiais e sonhos pessoais. Porém, Deus, Ele deseja que todas as famílias, o qual Ele constituiu, venha trabalhar na obra do Senhor. Por quê? Porque a alegria de um lar é servir a Deus juntos. Aqui Josué, ele não diz, eu servirei ao Senhor. Não é assim que diz a frase do versículo de número 15, parte B. Ele não disse assim, eu servirei ao Senhor, mas ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué está querendo se colocar que ele é o sacerdote do lar. Josué, ele é o pai, e Josué é aquele que toma um posicionamento quando ele diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, no aspecto de servir ao Senhor, aqui Josué, nesse contexto, se vocês forem ler esse capítulo de número 24, vocês vão ver que Josué aqui estava falando a verdade, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos e visitantes, eu gostaria de trazer essa frase de Josué, quando ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu gostaria que você pensasse comigo, porque essa frase ela está ali, e eu gostaria que você pensasse comigo e refletisse comigo, para que sejamos sinceros, como assim disse Josué. Será que nessa noite, com toda a sinceridade, no aspecto do serviço cristão, do trabalho cristão, nós podemos também dizer isso? Será que você, como família, você pode dizer que será que você pode dizer que você e a sua família está servindo ao Senhor? Nós temos um agente muito importante que Deus, Ele deu para nós, que é o Santo Espírito de Deus. Irmãos, eu conheço a igreja que eu pastoreio, que é a Igreja Batista Brilho Celeste. Eu sou pastor dessa igreja e eu posso dizer sem medo de errar, eu posso dizer com toda a convicção que tem famílias aqui que não pode dizer essa frase, o qual Josué diz com toda a convicção, quando diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque aqui Josué e o nosso tema nos permite que para nós servirmos ao Senhor, nós precisamos servir em todo o contexto da área cristã. E aqui nesse tema propício para essa noite, que vai falar sobre o trabalho cristão, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia para Mateus, capítulo de número 9. Olha o que o Senhor Jesus Cristo, e isso, irmãos, tem sido a causa do esfriamento espiritual. Mateus capítulo número 9, isso tem sido a causa do esfriamento espiritual, que quando você não disser, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha o que diz aqui Mateus capítulo 9, versículo, vou pegar do 35 para nós entendermos esse contexto aqui, o que estava acontecendo. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Quando ele vai dizer, percorria
Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelha que não tem pastor. A partir do versículo 37, é isso que vai nos interessar, quando ele vai dizer: e então se dirigiu aos seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então ele vai dizer: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Aqui nesse contexto que Jesus aqui está narrando para nós, especificamente no versículo de número 37, ele diz que essa seara, o qual nós chamamos mundo, ela é grande, mas Jesus está dizendo que são poucos os trabalhadores. Trazendo esse contexto para o nosso contexto, é isso que está acontecendo. Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Jesus está dizendo que a seara é grande e as famílias são poucas, você pode dizer que você e a sua casa está servindo ao Senhor? Então, no versículo de número 38, o Senhor diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, fazendo um contexto que mande famílias para a sua seara. Irmãos, é nesse contexto que eu quero trazer quatro verdades baseadas na parte B do versículo número 15, quando diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus, Ele precisa de famílias para trabalharem na sua obra. E a primeira verdade que eu gostaria de destacar é que Deus deseja as famílias envolvidas na sua obra. Lembra o tema central? Famílias no centro da vontade de Deus. Se Deus quer que as famílias estejam no centro da sua vontade, aqui no nosso tema, Deus, Ele deseja famílias envolvidas na obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque desde o princípio, Deus, Ele trabalha, presta atenção, desde o princípio, Deus, Ele trabalha através das famílias. Por isso que o desejo de Deus é que todas as famílias sejam envolvidas na sua obra no aspecto de trabalho cristão, no aspecto de servir a Deus trabalhando a Ele. Por exemplo, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a família de Noé trabalhando junto na construção daquela arca. Esse é um exemplo positivo para nós, para o princípio que eu estou colocando aqui, de Deus. Ele quer que todas as famílias estejam trabalhando na obra do Senhor, para que possamos dizer com sinceridade: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando eu olho para a Bíblia, eu também vejo Áquila e Priscila, um casal de missionário que serviram juntos a Deus no ministério. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Lídia, que tornou-se um apoio para a igreja de Deus. Então, antes de nós falarmos eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós precisamos entender que nós, como famílias cristãs, precisamos estar envolvidas na obra do Senhor. Aí aqui, irmãos, eu quero trazer a primeira aplicação.
fale com toda sinceridade. Toda a sua família serve ao Senhor nesse aspecto de trabalho cristão? Você que é um crente, que faz parte de uma família, você trabalha em alguma dependência da igreja que você serve? Você trabalha em algum lugar na igreja? Se você não trabalha, você não pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O máximo que você pode dizer: o meu marido serve ao Senhor. Porque muitas das vezes é o marido que serve ao Senhor. Você pode dizer: a minha esposa, ela serve ao Senhor. Porque muitas das vezes é a esposa. Ou você pode dizer: os meus filhos servem ao Senhor. Porque muitas das vezes, quando não é o marido, quando não é o filho, quando não é a esposa, às vezes ninguém serve ao Senhor. Mas Josué, ele disse com toda a convicção: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Josué entendeu esse princípio bíblico que Deus salvou a sua família para que todos vocês, no aspecto do trabalho cristão, possam se envolver na obra do Senhor. Quantos essa noite, irmãos, vinham ao culto? É um serviço. Vinham ao culto é trabalhar para Deus. Por quê? Porque você vai abrir a sua boca para louvar a Deus. Porque você vai abrir o seu coração para escutar a palavra de Deus. Porque você vai escutar a palavra de Deus. A palavra grega, lá em Mateus capítulo 9, versículo 38, que diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. A palavra grega, ela é árdua, quer dizer trabalhoso mesmo. Ou seja, não é fácil você sair da sua casa e vir para adorar a Deus. Então, isso é uma forma de servir a Deus. Isso é uma forma de estar envolvido na obra do Senhor. Irmãos, quando Paulo vai ser aqui, deixa eu ler, a irmã Giovana vai colocar em Romanos, capítulo número 12, versículo 11. Paulo, ele vai dizer também uma grande verdade, que corrobora com esse princípio, que Deus, Romanos 12, 11, que Deus, ele quer que todas as famílias estejam envolvidas no seu serviço. Romanos capítulo 12, versículo 11. Do zelo não sejais nisso, sede fervorosos de espírito, servindo a quem? Servindo ao Senhor. Paulo está dizendo que a família cristã, esse aspecto, tem que ter algo para servir a Deus. E isso é trabalhar na obra do Senhor, porque a família, ela serve ao Senhor. Porque Deus não chamou apenas indivíduos para trabalhar na sua obra, mas Deus, ele chamou famílias inteiras para cooperarem no seu reino. Amém? Amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O primeiro princípio que Deus quer que toda a família venha servir a Ele com o trabalho cristão é que Deus deseja que a família esteja envolvida na sua obra. Mas a segunda verdade, o segundo princípio, Deus, ele também quer que cada membro da família pode ter uma função na obra de Deus. Primeiro, Deus, ele quer todos da família possam estar trabalhando, mas agora Deus, ele deseja que todo membro de uma família tenha uma função na obra de Deus, no corpo de Jesus Cristo, porque todos têm valor. Nem todos podem pregar, mas todos podem servir e trabalhar na obra de Deus. Então, como Deus, ele quer que todos estejam
para que você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus, Ele quer que você também tenha uma função específica nesse trabalho de Deus. Ou seja, a ideia aqui desse princípio bíblico é que todos estejam trabalhando na obra do Senhor. E como é que nós, como família, nós vamos poder trabalhar na obra do Senhor? Você pode trabalhar na obra do Senhor especificamente, primeiro, orando. Você pode ter esse cargo de ser o orador da família. Você pode ter esse cargo de ser aquele, como membro da sua família, que ora na igreja. Porque isso também é servir ao Senhor, é um trabalho específico de oração. Irmãos, aqui na igreja, toda terça-feira, nós temos um ministério de oração. E tem poucas pessoas que veem esse ministério de oração. Se todas as famílias tivessem esse ministério de oração, eu acredito que todos poderiam dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque trabalhar por meio da oração é se colocar dentro dessa membresia da sua família como um orador dentro da sua família. É se colocar à disposição de Deus para orar pela sua família, orar pelas suas necessidades e orar por aquilo que Deus coloca em seu coração. Então, nesse princípio bíblico aqui, para que você possa dizer com sinceridade que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você precisa ter uma função específica, e nessa aqui que eu estou falando para vocês é de ser um orador pela família. Isso é fazer parte da família cristã, isso é ter uma membresia por meio da oração. Outro princípio bíblico também, para esse princípio que Deus ele deseja que você tenha uma função na obra do Senhor. Depois de orar, também você pode evangelizar. É uma função específica que não precisa e não requer esperar o ministério de evangelização da sua igreja para que você possa evangelizar. Você pode sair da sua casa nesse trabalho cristão e evangelizar. Você pode sair da sua casa nesse trabalho cristão, vir para a igreja e também evangelizar. É um meio específico de você dizer, como disse Moisés, melhor dizendo, Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, isso são formas que Deus dá para nós, que nós, como famílias cristãs que somos, que precisamos trabalhar para o Senhor, de ter um cargo específico dentro da nossa família, para que a nossa família possa estar dentro da vontade de Deus, baseado nesse princípio bíblico, por meio desse tema, o qual nós estamos meditando essa noite, que Deus, Ele quer que você trabalhe na sua obra. Paulo vai dizer, irmãos, para apoiar isso que eu estou dizendo, em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 5 e versículo número 6. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 5 e versículo de número 6. Paulo aqui vai falar acerca dos dons espirituais. E Paulo vai dizer que nesses dons espirituais há uma diversidade de ministério. 1 Coríntios 12,
5, Paulo vai dizer também a diversidade nos serviços, ou seja, há vários trabalhos para ser feitos, e a diversidade, e também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Versículo 6, e a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem efetua, ou melhor dizendo, é quem opera tudo em todos. Paulo está dizendo que há bastante trabalho para fazer, como o Senhor Jesus disse que a seara era grande. Paulo está dizendo que nas adversidades desse serviço, o Senhor é o mesmo, é aquele que quer que todas as famílias venham trabalhar na sua obra. E versículo Paulo vai dizer, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Ou seja, é o desejo de Deus que todas as famílias e cada um membro dessa família esteja trabalhando na obra do Senhor, numa função específica, para que assim você possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que essa frase, para que esse versículo da parte B do capítulo de número 24, versículo 15, possa ser verdade na nossa família. Irmãos, a ideia é assim, que uma construção não há somente um pedreiro, precisa pessoas para carregar areia, precisa pessoas para fazer a massa, precisa de pessoas para organizar as ferramentas. Assim também é a família cristã. Deus, ele usa as famílias para trabalharem na obra de Deus, e para nós, como família de Deus, isso é para nós um privilégio, para que ao final desse sermão nós podemos dizer: será que só eu, como marido, que sirvo ao Senhor? A minha esposa não serve ao Senhor? Será que sou eu, como esposa, que sirvo ao Senhor? Meus filhos não servem ao Senhor? Essa não é a ideia, nem é o desejo. O desejo é que todos sirvam ao Senhor. Então o nosso tema é a família e o serviço cristão. Deus, ele deseja que todas as famílias estejam envolvidas na sua obra. Deus, ele deseja que cada membro de cada família possa ter uma função específica no trabalho cristão. E terceiro princípio para esse tema: famílias que trabalham na obra permanecem unidas. Famílias que trabalham na obra permanecem unidas. Ou seja, quando a família cristã, ela entende essa unidade, quando a família cristã, ela entende que Deus tirou do império das trevas, que Deus transportou para o reino do Filho do seu amor, mediante toda a família, essa família, ela precisa entender a unidade de trabalhar na obra do Senhor. Essa família, ela precisa entender que quando ela trabalha de uma forma única, com essa unidade, o que vai acontecer? Essa família, ela vai permanecer mais unida. Por quê? Porque muitas das vezes, queridas famílias, o inimigo, ele trabalha para destruir os lares. O inimigo, ele trabalha para que você não se fortaleça mediante essa unidade e no trabalho cristão. Mas quando a família entende que precisa estar dentro da vontade de Deus, quando a família entende que todos precisam trabalhar juntos, essa família cristã, ela vai adquirir benefícios espirituais.
benefícios espirituais. Quais são esses benefícios espirituais? Primeiro, essa família ela vai ter mais comunhão. Quando essa família entende que todos juntos trabalham na obra do Senhor, essa família ela vai ser mais uma família unida, porque todos têm essa unidade, porque todos estão trabalhando na obra do Senhor. Isso gera, irmãos, unidade espiritual. Isso gera um desejo de comunhão, porque nós como família, vocês como família, vocês vão estar trabalhando para o Senhor dos Senhores, e isso traz mais comunhão. Agora pense comigo, já pensou se o marido sai para trabalhar na obra do Senhor e você fica em casa? Será que o seu marido que ama você, ele fica satisfeito com isso? Será que você vendo seus filhos saindo para trabalhar para Deus, será que seus filhos ficam satisfeitos com você? Será que a sua esposa vendo os filhos, maridos trabalhando para o Senhor, será que isso vai trazer comunhão, vai trazer alegria? Claro que não, irmãos, porque a família ela é unidade, a família ela é comunhão, e esse benefício para esse princípio aqui, que quando a família trabalham juntas, ela permanece em união juntamente, porque isso é como se fosse uma força vinda de Deus para a sua família. Então, há um benefício da comunhão. Segundo benefício, que quando a família permanece juntas, trabalhando, traz compromisso com Deus. Primeiro traz a união, a comunhão, agora traz um compromisso com Deus, porque os nossos filhos vão ver os pais trabalhando, e os pais vão ver os filhos trabalhando, e isso gera compromisso com Deus, porque todos estão envolvidos trabalhando na obra do Senhor. Todos vão estar trabalhando na obra do Senhor, porque isso gera um compromisso com Deus. E hoje, irmãos, esse tema ele precisa ser aplicado dentro do nosso lar, porque nem todos têm esse compromisso com Deus. Nem todos. Vamos imaginar, eu estava imaginando, já pensou? Todas as famílias da Brilho Celeste essa noite aqui, e observa que parece que não estão dando importância a esse mês da família, parece que não estão dando importância a esse tema da família, porque, irmãos, quando se trata de família e trabalho cristão, gera um compromisso de estar na casa de Deus. Tinha um pastor que depois da escola bíblica dominical, quando a família não vinha, ele ia na casa da família. Já pensou se eu saísse agora, fosse na casa daqueles que não vieram? O que eu ia encontrar nessa casa? Será que eu ia encontrar uma família de joelho orando lá? Possivelmente deve estar assistindo o Fantástico, né? Possivelmente deve estar assistindo Netflix. Falta de compromisso com Deus, isso não gera uma comunhão, isso gera um desprezo pelo próprio Deus e a falta de compromisso. Então Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que você pode dizer essa noite isso com sinceridade? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo de número 133 e o versículo de número 1, ele diz algo para nossas vidas que parece ainda nós não entendemos. Parece que falta alguma coisa para nós entendermos. Mas o salmista diz: como é bom, como é agradável viver unidos, irmãos. Vamos aplicar esse texto à família.
Oh, como é bom, oh, como é agradável viver unidas as famílias trabalhando na obra do Senhor. Será que esse salmo ele está mentindo para nós? Será que não vale a pena nós termos esse compromisso, termos essa comunhão de trabalhar na obra do Senhor e recebermos esse benefício para nossas vidas? Oh, como é bom, oh, como é agradável que as famílias vivam em união. Só que para essa união acontecer, essas famílias, elas precisam estar trabalhando juntas na obra do Senhor para que possam ter o benefício da unidade por meio da comunhão, por meio do compromisso com Deus, menos pecado e mais testemunho dentro do nosso lar. Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quarto princípio para o tema que nós estamos meditando: a família e o serviço cristão. Deus deseja que as famílias estejam envolvidas na sua obra. Cada membro de cada família precisa ter uma função específica na sua obra. Famílias que trabalham na obra permanecem mais unidas. Quarto e último princípio: trabalhar para Deus produz recompensa eterna. Você entende? Trabalhar para Deus produz recompensa eterna. Tudo nesta terra passa, mas aquilo que fazemos para Deus por meio das nossas famílias tem recompensa eterna. A ideia é que quando nós trabalhamos para Deus como família nesse serviço cristão, nós vamos ser recompensados por Deus. Vamos ver se isso é verdade? Versículo áureo, vocês sabem? Sabe o versículo áureo? 1 Coríntios 15, 58. Vamos ver se vale a pena mesmo trabalhar para Deus. O que nós vamos receber como recompensa? Paulo, ele anima esses irmãos. Vamos pegar do versículo de número 57, versículo de número 57 de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai dizer assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, faço o contexto de famílias. Portanto, famílias, sede firmes, inabaláveis e sempre, não é de vez em quando, bom, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, famílias, que o seu serviço no Senhor, quando Paulo vai dizer no Senhor, o vosso trabalho não é o que, irmãos? Vão. Não é vão. O que Paulo está querendo nos dizer, irmãos? Paulo está querendo nos incentivar que nós, como famílias, nós fomos escolhidos para trabalhar para o Senhor, e nós temos o privilégio de trabalhar para o Senhor. E Paulo aqui, ele nos anima a nós continuarmos a sermos essa família de uma forma firmes, de uma forma inabaláveis, sempre estar trabalhando na obra do Senhor, de uma forma abundante, sabendo que quando nós estamos trabalhando para o Senhor, nós não estamos jogando o nosso tempo fora. Deus, ele vai recompensar tudo aquilo que fazemos para Ele na sua obra. Por isso é muito importante que todas as famílias estejam envolvidas na obra do Senhor, porque fazendo assim vão receber recompensa eterna.
vão receber galardões do próprio Deus, presente de Deus. Você vai ser recompensado por Deus. E segundo alguns teólogos, eles aplicam também esse versículo, que aqui nessa terra você também vai ser recompensado por Deus, porque você está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando para os reis dos reis, você está trabalhando para aquele que tudo pode. Então, cada trabalho que você fizer para Deus, Deus ele vai te recompensar. E nessa recompensa você pode dizer com toda a sinceridade, com toda a força do seu coração, que você e a sua família servem ao Senhor. Você pode dizer que você e a sua família, você serve ao Senhor, porque você tem prazer de trabalhar na obra do Senhor. Mas a grande verdade é, irmãos, que poucas famílias podem dizer isso. Poucas famílias, que eu posso dizer de uma forma pejorativa, eu posso dizer de uma forma negativa, que são famílias arrogantes, que são famílias soberbas, que são famílias que Deus já salvou pela sua graça, que são famílias que Deus tem sustentado todos os dias, mas o Senhor diz que a obra é grande, precisa de famílias trabalhando, servindo ao Senhor. Então Deus deseja que você, como família, trabalhe para o Senhor. Paulo vai dizer que nós não fomos salvos pelas obras, mas Paulo vai dizer que mediante a salvação nós precisamos fazer obras, nós precisamos trabalhar para Deus. E eu concluo, irmãos, essa mensagem trazendo algumas aplicações para nossas vidas. Primeiro, uma família que trabalha para Deus está investindo na eternidade. Quando você está trabalhando para Deus, você está investindo na eternidade, porque você vai ganhar galardões. Segunda aplicação, Deus ele está procurando famílias disponíveis para trabalhar na sua obra. Deus está procurando famílias que orem, famílias que evangelizem, famílias que façam algo dentro da sua casa, dentro da sua obra. Então seja essa família que se coloque à disposição para servir a Deus na sua obra. Deus ele procura famílias que também possam ter comunhão com a igreja, porque trabalhar é vir para o culto, trabalhar é ter comunhão com a igreja, trabalhar é dizer sim no trabalho cristão e estar dentro da vontade de Deus, porque o maior sucesso de uma família, de uma casa, não é prosperar nessa terra. Irmãos, tem família que está fatigada, tem famílias que está derrotada, servindo nessa terra. Não faça isso. Eclesiastes diz que há tempo para tudo, e há tempo de trabalhar na obra do Senhor. Então o sucesso de uma casa não é apenas prosperar nessa terra, mas é servir a Deus fielmente. A sua família está envolvida na obra de Deus. A sua família está comprometida com a obra de Deus. Essa noite Deus está chamando você para que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pais para liderarem espiritualmente a sua família, mães para fortalecerem o seu lar em oração, jovens para se dedicarem ao reino de Deus e crianças para crescerem no caminho do Senhor. O Senhor hoje possa dizer para o Senhor, para você família, essa noite:
que Ele quer que você trabalhe no serviço cristão da sua obra, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E assim você possa não dizer essa frase pela metade: somente eu, marido, somente eu, esposa, somente eu, filho, mas dizer essa frase completa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Que o Senhor, na sua infinita graça, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa aplicar todos esses princípios na sua vida, e a partir de hoje você possa se esforçar em trabalhar para o Senhor. Que Deus nos abençoe como família cristã nessa